Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast. Você que está acostumado a acompanhar a gente sabe que todo podcast é especial e cada entrevista é mais especial que a outra. Por que eu estou falando isso? Porque a entrevista de hoje, sem dúvida, é muito especial. Especial demais. Eu estou aqui com a banda Flores de Plástico, que vai contar um pouquinho da história da banda, dos projetos, das coisas que estão acontecendo de bom, e a gente vai começar esse bate-papo muito diretão, muito rápido. Não vamos ser cavaleiros dessa vez, vamos começar com o Murilo. Salve, salve! Boa noite, é um grande prazer, uma grande honra fazer parte desse projeto aqui, que tem dado grande oportunidade para os artistas autorais da cidade do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar aqui e explorar um pouco mais o Murilo e pedir para ele apresentar a banda completa, tá? Nós, na verdade, somos um quarteto, né? E um quarteto que, na verdade, ninguém tem função fixa, além da Luli Nepomuceno, que é a nossa cantora. Eu sou baixista de formação, mas no estúdio, às vezes, eu gravo baixo, violão, às vezes, ao vivo, eu faço órgão e alguns teclados sintetizados. O Rômulo faz violão e gaita. O Gustavo Guedes, que também é baixista de formação, ele faz guitarra, ele pode fazer baixo, faz piano às vezes e faz bandolim, que é um instrumento que pouca gente usa, mas que é uma característica da música folk, né? Que é uma das influências da banda, né? Exatamente, né? Então, digamos que se fosse caracterizar o som hoje que nós fazemos, seria o folk rock, né? Mas pode-se colocar que é um rock mais acústico, mais suave, com guitarras cleans e elementos mais rústicos. Eu já estou acompanhando a banda Flores de Plástico no Instagram e outras redes sociais e, sinceramente, fora essa pegada folk, fica difícil para mim, como fã da banda, né? Como uma pessoa que acompanha o trabalho de vocês, definir vocês musicalmente, né? Porque o trabalho de vocês, ele é muito rico, né? É muito diverso, talvez um pouco dessa história, né, que vocês contaram aí da formação de todo mundo ter múltipla função musical e se une dentro do estúdio e se une nos momentos de composição e o resultado a gente já conhece. Você que não conhece ainda, é só procurar Flores de Plástico nas redes sociais. E agora, gente, vocês que estão conhecendo a banda agora, vou aproveitar um pouco o Murilo, já que ele fala bastante, né? Vamos explorar ele, vocês concordam com isso? Concordo. Pode explorar. Eu queria, gente, que vocês falassem um pouquinho de como surgiu a banda, da trajetória de vocês. O surgimento da banda foi algo bem peculiar, porque foi logo durante a pandemia, onde não podíamos ter uma proximidade. Então, Gustavo Guedes e eu conversamos sobre uma ideia de começar a criar canções para gravar, né, fonogramas, e tivemos a ideia de convidar o Rômulo Narducci, que é poeta, escritor, e acrescentaria muito a nossa linguagem. E a gente começou a trocar muitas ideias por aplicativo de mensagem. E quando nos reuníamos, eram 2 ou 3 no máximo para compor, bem distante, com máscara. E nós acabamos, isso foi em 2020. Quando chegou 2021, nós já havíamos gravado o álbum inteiro sem haver nenhum ensaio. A gente criou uma metodologia de enviar melodias e harmonias via aplicativo de mensagem e confiar que na hora do estúdio bastava o músico saber o tamanho da canção e ele colocaria a pitada dele e ia dar tudo certo. Exatamente. E assim foi feito um álbum inteiro, mas era uma outra formação. Além de Gustavo Guedes, Murilo Pérez e Rômulo Narducci, havia um outro vocal e um outro guitarrista, que também tocava bateria, né? Com o tempo, depois desse primeiro álbum, essa formação se dissolveu, o vocalista e o guitarrista saíram, e a Luli, ela já havia participado de um videoclipe nosso, né? Exatamente. Não, você fez backing vocal em sessões, que foi um audiovisual ao vivo. Mas ela havia participado de um videoclipe, né? Como atriz. Eu também sou atriz. Só que aí a gente já sabia que ela sabia cantar e a gente resolveu, assim que o antigo vocalista veio convidá-la para uma audição,
Porque fazer backing vocal é uma coisa, né? E cantar, interpretar uma canção sozinha é uma outra coisa. E ela se saiu muito bem. Nós tivemos que alterar a tonalidade de algumas músicas, é natural. Mas, assim, trouxe uma nova roupagem. Música, na verdade, você nunca sabe o que ela vai virar. Você tem uma leve ideia do que vai acontecer com aquela canção, só que parece que ela toma os próprios caminhos. E no estúdio o resultado sempre é esse. A música toma forma sozinha. Conforme eu costumo falar, né? Totalmente excelente, né? E antes da gente entrar nos projetos atuais, música de trabalho, um pouco mais, eu queria, assim, que cada um falasse um pouquinho, assim, da sua participação da banda, né? O que você está trazendo para a banda, né? Você veio com os vocais, o Murilo já deu aquele toque, né? Que vocês ajustaram o tom de nota e tal coisa, que é o que se faz, né? Para a música ter o seu equilíbrio e tal, soar direitinho e tá tudo dentro do campo harmônico, enfim. O que mais, assim, você acha que você trouxe da banda para a banda? Porque você tem o seu lado atriz e é cantora. Sim. Então, eu acho que tem isso, né, de eu trazer um pouco do meu lado mais expressivo, e eu tenho cada vez mais, quando a gente se apresenta, eu tento ser mais, botar mais corpo nas apresentações. Eu digo que ela passou a tomar frente do show, né, que o show é um espetáculo com início, meio e fim. E na primeira apresentação que nós fizemos em Irajá, ela ainda estava um pouco presa. Ela dependia de olhar para os outros músicos para ver se estava na hora correta de entrar. Super normal. E no próximo show que ela chegou, eu falei, Lúlio, você tem que dominar o espetáculo. Não, e ela domina, total personalidade lá, incorpora isso, dá aquela... Entra o personagem. No primeiro show eu tava muito nervosa, mas aí já no segundo eu já fiquei mais calma, mas aí quando eu vi a hora, que eu vi que eu já tava perto da hora de entrar, eu já comecei a ficar com aquele frio na barriga, e aí eu comecei a chegar neles e falar, gente, eu tô nervosa. Gente, eu tô nervosa. Aí todo mundo, não, vai ficar tudo bem, fica calma, não sei o quê. E aí meus amigos começaram a chegar, minha família, e aí eu comecei a ficar mais calma, foi passando o frio na barriga, e na hora de subir no palco só foi, Mas o dia que esse frio na barriga parar de existir, é porque não vale mais a pena. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também no teatro, que o frio na barriga sempre existe, ele nunca vai deixar de existir, não importa quantas vezes você ensaia, não importa quantas vezes você apresente, no dia da apresentação, no minuto antes, vai sempre ter um friozinho na barriga, mas o importante vai dar tudo certo, né? Só pra completar, e não foi um palco, certamente, a logística foi diferente, foi na rua, em frente à livraria Belle Époque, lá no Meia, né? E foi uma formação de arena, e ela conseguiu dominar ali aquela região ali para todos os lados e mandou muito bem. É isso aí. Muito bom. Engraçado que ela falou assim que chegou a família, os amigos, ela ficou mais tranquila. Comigo, ao contrário. Se tivesse minha família aqui, minha esposa, minha filha, eu ia estar tremendo, assim, sabe? Eu ia ficar com muito mais vergonha, muito mais medo. Mas é isso, né, cara? A gente tem que acreditar no nosso dom, no nosso talento, vencer os medos, mostrar o nosso trabalho. E vocês estão se mostrando muito bem, então de parabéns. Você só entrou com a gaita, mais nada, né? Obrigado, aquele abraço. Não, brincadeira. É o melhor instrumento que você bota no bolso, vai embora. Não, essa parte é verdade, porque já que eu tô tocando nessa questão, né, da identidade da banda, né, do que cada um tá trazendo, né, você podia aproveitar e falar, assim, um pouco da sua visão da banda, né, porque tem a parte musical, mas tem a parte da parceria também, né, da convivência, que muitas bandas às vezes não dão certo porque não encontram uma boa convivência. Eu tenho observado vocês aqui, vocês têm uma boa convivência, vocês têm uma harmonia legal, e foi difícil conquistar essa amizade? Vocês se conhecem há muito tempo? Nós conhecemos há muito tempo. Antes da Flores, o Murilo tinha uma banda, que era Expresso Lunar. Eu já fui produtor artístico da Expresso Lunar. Exatamente. Nossa amizade vem de longa data. A gente já trabalhou em outros projetos, ele já se apresentou no projeto de poesia que eu tinha em São Gonçalo também.
E tem sempre essa coisa, ele e o Gustavo, quando se reuniram, falaram, vamos chamar o Rômulo por causa da parte da poesia. E nós já tivemos outras músicas compostas que se perderam até, né? Sim. Eu acho até que, como você citou o Expresso Lunar, foi além só da colaboração dele como escritor e poeta, sim, é porque eu falei para o Gustavo, eu quero estar entre amigos. Sim. Isso, e nós nos consideramos irmãos de longa data, nos conhecemos muito antes de interesse de música. Então, assim, estar entre amigos, não pode haver nada mais confortável que isso para uma banda. Pode crer. E mesmo o Gustavo, que não pode estar aqui hoje, ele está aqui presente, porque a gente falou dele o tempo todo, super bem, eu percebi isso, né? Então eu estou só observando vocês, vocês estão confirmando toda aquela visão que a gente tem quando acompanha vocês nas redes sociais, acompanha o lançamento das músicas, as participações em outras entrevistas, em outros canais de comunicação. Mas, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento também, falar das composições, falar dos novos trabalhos. O que você destaca, Murilo, que a gente pode começar a abordar aí com relação a novos trabalhos? Nós temos uma curiosidade, né? Nós começamos a fazer uma música, porque, assim, o pessoal junta no ensaio e alguém puxa uma harmonia e isso interessa aos outros músicos e eles começam a interagir com o arranjo. E a gente começou a fazer uma coisa meio celta, meio mística, e a gente não estava entendendo muito bem o que era, e começamos a escrever sobre a canção. Parecia uma coisa da Bruxa de Blair. A gente falou muito que parecia uma música de bruxas dançando assim no meio da floresta. Tinha uma vibe assim. A gente começou a escrever umas metáforas, mas não compreendíamos muito bem. Falava-se de uma ponte que leva e a ponte se desfaz. Enfim, no dia do show da Belle Époque, nós estávamos falando no banco de trás, eu, a Lula e o Rômulo, de um carro de aplicativo, indo para o show, começamos a falar sobre infância. E aí eu falei que durante a minha infância eu tive a oportunidade de visitar várias ilhas da Baía de Guanabara. E uma me impressionou muito, que foi a Ilha do Sol, porque eu, criança, fui até o terraço e vi 2 serpentes enormes desenhadas. E meu pai me falou, era uma moça que andava sem roupa, com as cobras enroladas no corpo. Essa é a Ilha do Sol. Aí a Luli já levantou a orelhinha e ficou, mas que história! Que eu não conhecia, né? Aí eu contei a história, que na verdade a Dora Vivacqua foi uma vedete que usava o nome de Luz del Fuego, nascida no Espírito Santo em 1917. Ela começou a fazer muito sucesso com esse número em outros países, e depois de um tempo ela voltou para o Brasil, e na Baía de Guanabara tem 2 ilhas coladas, se chamam Tapuamas de Dentro. Uma delas ela conseguiu a concessão para construir um clube de naturismo, o primeiro da América Latina. Nossa. E batizou como nome de Ilha do Sol. Que foi com dinheiro que ela trouxe das apresentações lá de fora. Exatamente. E aconteceu uma fatalidade. Mesmo a ilha sendo visitada por Brigitte Bardot e diversas outras celebridades hollywoodianas, em 1967 a notícia veio a público de que ela havia sido assassinada por 2 homens que trabalharam na ilha. E na época a imprensa achou que era um golpe publicitário, algo do tipo. E na verdade, 2 semanas depois, acharam os corpos dela e do caseiro. Foi um crime brutal de uma mulher que foi muito mal julgada pela sociedade naquela época. Era uma mulher naturista muito à frente do seu tempo. E a Luli falou, a gente estava escrevendo sobre ela esse tempo todo e não sabia. Não estava percebendo. A música é sobre ela. Exatamente. Então nós voltamos, conseguimos colocar mais escrita, mais texto, e finalizamos pelo menos a base da música. E hoje nós gostaríamos até de mostrar essa canção. Vamos fazer no final aqui uma versão acústica. Sim. O pessoal que acompanha o Mac Podcast sabe que a gente está acostumado aqui a fazer bate-papo e tal, entrevista. Essa parte musical a gente ainda não fez. Mas vamos fazer o desafio? Vamos. Chama-se Luz do Fogo. Uma homenagem à Luz do Fuego.
E essa luz do fogo vai nos aquecer e nos iluminar para a gente fechar daqui a pouco, não agora, né? Com uma apresentação musical e de repente a gente pode fazer mais uma ou duas, quem sabe, né? Mas uma coisa que me deixou muito triste sobre toda essa história, além do fato do assassinato, é que a casa dela, que foi visitada, a ilha, né? Foi visitada por muitas pessoas do mundo todo. Ela tá abandonada na Baía de Guanabara. Foi esquecida, né? Pelo poder público. Coisa que poderia ter virado um museu, por exemplo. É uma história morta. Eles tentaram enterrar aquela história. Só que essa história ela ressurgiu, né, com a música de vocês, e eu já vejo uma possibilidade, sim, de por que não a gente encontrar apoiadores, né, que conheçam a história ou que venham a conhecer a história e estudar, e quem sabe a gente ainda não consegue somar positivamente para reativar essa história aí, reativar a ilha e tudo mais de uma forma correta, né, dentro da legislação, enfim. Eu sou muito otimista com relação a essas coisas e sempre acredito que nada é por acaso, né, cara? Sim. Acreditamos que alguém tão brilhante não pode ser apagada simplesmente da nossa história, né? Porque, como você pode ver, eu não conhecia ela. De nome, Luz del Fogo, eu já ouvi, eu conhecia de nome, mas eu não conhecia a história. Mas eu vou revelar uma coisa. O dia, às vezes que eu pisei nessa ilha, mesmo sem saber na época a história do assassinato, que ocorreu em 1967, eu conheci nos anos 80, na minha infância, ela tem um peso, é um lugar denso, eu acho que tem uma tristeza ali. Eu acho que ficou, mesmo eu sendo uma pessoa agnóstica, sim, mas eu não descarto nada, eu percebo que ficou um peso naquele lugar. É um lugar, ele não é simplesmente místico pelas serpentes que tinha ou tem ainda, não sei, no terraço, mas pela forma trágica como terminou aquela história tão bonita. E eu vejo que toda essa riqueza da história, né, que envolve a música, que chegou através de uma inspiração, que foi fortalecida através de um estudo, que a gente consegue perceber que eles estudaram a história para poder somar com a música, né? Chega a um resultado incrível que agora eu já faço questão que vocês façam esse acústico aqui, sabe? Já virou uma intimação, né? Vamos fazer. Será um grande prazer homenagear uma pessoa tão icônica. E projetos musicais, cara, a gente já tem... a gente já falou da música de momento de trabalho. Tem mais algum projeto, mais alguma situação que vale a pena a gente já estar adiantando para o nosso público? Sim, inclusive o Rômulo seria bom para falar sobre essa parte do que nós temos visado, locais que nós estamos visando para nos apresentar, o nicho que nós procuramos, né? Gostaria que o Rômulo falasse um pouco. A gente decidiu partir por um outro lado, né? Ao invés de tocarmos na noite, em bares, e buscando esse caminho, estão procurando fazer shows em museus, bibliotecas, entendeu? Livrarias, buscando esse nicho mais cultural e agregando inclusive a um sarau que nós já fizemos as 2 apresentações no sarau, que foi lá no Irajá, certo? Na Triunfo. No Irajá foi o sarau vespertino ainda. Sim. E o sarau das flores foi na Belle Époque, no Meia. Aí surgiu o sarau das flores, que nós tocamos sempre com um convidado ou uma convidada e trazemos poetas para poder recitarem seus poemas autorais também. Gostaríamos até de mandar um salve pro Velho Oliveira, grande artista, que foi convidado para fazer participação. Nós tocamos como se fosse a banda dele, uma música dele. E foi sensacional. Então a ideia é essa, a gente buscar esse nicho mais cultural. Sensacional. Uma outra questão é que no próximo dia 17 nós passamos por uma triagem, fomos escolhidos para fazer um projeto audiovisual na Black Produtora, fica em Nilópolis. Então nós vamos gravar cerca de entre 5 a 10 músicas com a maior qualidade possível de audiovisual. Porque a Black Produtora é uma produtora, né, que trabalha com artistas que já conquistaram o espaço fonográfico, né, que já são reconhecidos. Então, com certeza vai sair uma coisa muito legal, um trabalho muito intenso dessa experiência aí. E já tem as datas já, dia 17? Dia 17 é o grande dia, né? Porque dia 17, além do quarteto,
nós vamos contratar mais 2 músicos de apoio, que é o baterista, que é o grande Daniel Dinucci, que é o cara que sempre grava com a gente no estúdio, e o irmão dele, que é o Danilo Dinucci, que vai fazer contrabaixo no dia. Então será o quarteto mais os 2 irmãos. Perfeito. Mais 2 amigos somando a banda para apresentação. E vem cá, alguém tá nervoso aí pro dia 17? Não, né? Todo mundo Olha, tranquilo. eu acredito muito em trabalho. A banda é uma coisa que exige confiança um do outro. Quando você percebe que está todo mundo muito bem ensaiado e rateando pouco, não tem nenhum dia de apresentação, de gravação e show, não é dia para ficar preocupado. Dia de ficar preocupado é o mês de ensaio. Durante o mês de ensaio você tem que se preocupar. No dia é relaxar, porque não vai consertar mais nada aquele dia. Então tem que ser prático, mas os ensaios estão bem profissionais, bem coesos, e acredito que não há motivo algum para nervosismo, até porque é só a gente e as câmeras, né? Só a gente e as câmeras e logo um monte de gente assistindo, então é super tranquilo. É de boa, né? E uma coisa legal que vocês estavam falando aqui também é dessa harmonia que vocês têm da parte musical com a parte, vamos botar assim, né, intelectual, né, onde caminha paralelo com poetas e outros escritores. Aqui a gente tem a sorte de estar sendo visitado por escritores, poetas o tempo todo. O Mac Podcast tem aqui, pode se bobear, quase 50% de participações de músicos e escritores, além de outros artistas, independentes ou não. Então, quer dizer, eu tenho certeza que muitos dos poetas que passaram aqui pelas entrevistas vão conhecer o trabalho de vocês e, como eu, vão gostar bastante. E vocês estão preparados para o sucesso? Olha, eu já rodei tanto na música, eu posso falar por mim. Eu já rodei tanto, desde os 15 anos de idade, fazendo isso, que para mim hoje é como se fosse um trabalho qualquer. Sabe? Igual o seu trabalho de audiovisual, sim, igual o trabalho do cara que pilota um ônibus, que tem aquela responsabilidade toda, mas se ele domina o trabalho, eu acho que é consequência. Acho que no fundo ele lutou a vida inteira para alcançar esse patamar. Eu acho que é natural. Não, você tem toda a razão nessa questão. Acho que com certeza nós 4 concordamos com essa parte. Mas de repente tem uma parte emocional que eu vou botar a minha aqui já de repente para direcionar o caminho onde eu quero chegar, para quem não se pronunciou ainda. Sempre tem um frio na barriga, conforme já foi falado aqui. Sempre tem uma aventura nova, como a minha, que eu já estou pensando que eu vou gravar daqui a pouco com eles aqui, como é que vai ser. Vocês vão ter que acompanhar o podcast até o final para poder saber como é que vai ficar essa gravação. Fora essa certeza do trabalho dos ensaios e tal. Assim, eu acho que nenhum artista ele produz arte pensando em não fazer sucesso. Quem fala isso é um grande mentiroso. Então, eu acho que é uma expectativa, assim. E como o Murilo falou, mas isso exige disciplina, trabalho, exige... Fazer sucesso não é, assim, você já nascer filho de alguém, já tá ali... E que eu acho até ruim, porque tem muitos artistas que ficam na sombra do pai, né? Verdade. Poucos conseguem se destacar. Mas é isso, é trabalho, disciplina e batalhar por isso. Só para acrescentar, o Rômulo vai lembrar bem... No início da banda, eu deixei bem claro que eu não gostaria de participar do ao vivo. E foi uma polêmica, mas por que, Murilo, você não quer mais tocar ao vivo? Eu falei que eu não sabia se teria emocional para aguentar as rotinas de montar o espetáculo. Sim. Porque a parte dolorida é viver com os compromissos durante a semana de montar o espetáculo, que é montar um show, é complicado. Exige muito. Isso, a taxa de estresse é muito alta. Mas uma vez que isso já está montado e todos se mostram profissionais, o show não é esse bicho-papão todo. O bicho-papão cansativo é montar o espetáculo. E como a gente tem conseguido com muita disciplina fazer os ensaios de forma correta e deixar para se divertir só após os ensaios, eu acho que está trazendo essa segurança e eu resolvi participar. Que bom que ele deixou de ser o Brian Wilson, né? Dos Beach Boys, que era o cara que fazia tudo no estúdio, a banda sensacional, mas na hora da turnê ele não voa. Não, mas é porque o meu interesse, é porque assim, o mundo mudou. Quando eu tocava no underground, você, se gravasse um vídeo com uma filmadora bem ruim, você ia mostrar para quem? Você não tinha contato na TV.
ia ficar guardado numa fita velha. Sim. Hoje mudou, todo mundo olha para uma tela de vidro. Então hoje você tem a possibilidade de produzir qualquer trabalho e fazer com que muitas pessoas tenham acesso a esse trabalho. Então as coisas mudaram de uma certa forma que eu pensei, poxa, tendo uma banda, nós podemos investir apenas em conteúdo fonográfico para tentar botar trilha em curta, em cinema, em novela, e vamos ficar por aí. Se mais para frente aparecer algum convite para o ao vivo, ele vai ter que valer muito a pena para a gente ter o trabalho de montar um espetáculo. Só que isso acabou surgindo natural, os caminhos são misteriosos e a gente só tem isso a dizer. Cara, vejo muita maturidade na banda, sabe? A gente vê isso quando ouve o som de vocês, e quem acompanha as entrevistas do trabalho de vocês percebe isso também. E quem não acompanha eles na rede social, por favor, dá a dica da rede social pra galera aí. Flores de Plástico Oficial. Simples. Totalmente oficial. E para facilitar, né, faz parte do meu trabalho também, deixar aqui na descrição do vídeo o linkzinho de YouTube da banda, do Instagram, se tiver Facebook também vai estar lá. Então eu acho que a galera tá ansiosa para ver a música ao vivo, né? O fogo está começando a aquecer, a luz já está brilhando. Alguém deseja fazer mais alguma consideração? Eu acredito que enfatizar para a galera seguir Flores de Plástico Oficial, tanto no Instagram como no Facebook. No Instagram vai ter o Linktree para você poder acessar todas as nossas outras redes. E agradecer, claro, né, ao MAC Podcast Comunicação. Nos sigam no YouTube também, né? Exatamente. Também. E a gente tem uma pergunta para você. Qual é o dia da estreia? Cara, já tem data marcada. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. E o que acontece? Você que está vendo a entrevista agora é porque está no ar na quarta-feira, deixa eu ver, deve ser mais 9h20 mais ou menos, acredito eu. Então, obrigado pela audiência, obrigado por estarem com a gente, acompanhando o MAC Podcast Comunicação, que é uma ideia da MAC Comunicação, que tem essa vibe de abraçar o artista com todas as possibilidades que a gente tem, fazendo parceria, fazendo amizade, como vocês são amigos, né? Eu considero vocês também, então a gente quer crescer essa rede, né? E juntos a gente com certeza vai voar mais alto e cada vez mais alto. E vamos aterrissar agora no nosso acústico? Opa, vamos sim. Então, obrigado a você que acompanhou o MAC Podcast até agora. Daqui a pouquinho tem a música acústica. Eu peço a você que acompanha o vídeo, só que é o seguinte... A gente vai fechar a entrevista agora e eu já vou deixar o link aqui que eu vou colocar a música separado para facilitar a vida de vocês que vão gostar da música, eu tenho certeza, poderem estar compartilhando também, não só a entrevista no link, como no outro link separado também compartilharem a música. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo MAC Podcast. Logo, Flores de Plástico Oficial. Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo!